Olá, esse é sim um novo episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado aqui do Luiz Domingos. Num dia de Copa do Mundo estamos gravando, hein, galera? Olha só a dedicação exclusiva aí. Não, jogo do Luiz. Brasil, né? Jogo do Brasil. É isso aí. Saudações, Ale, e a todos e todas. Bom, vocês viram, pessoal, quem acompanha o nosso material na internet, que a gente lançou um boletim curto para tratar dos temas da Copa, porque é algo que está mobilizando a atenção de todo mundo, né? E para a gente brigar aqui entre nós, com os nossos convidados, a respeito das falsas polêmicas intracampo e das grandes polêmicas extracampo. A gente pretende fazer esse boletim algumas outras vezes, mas não tem data definida. E o episódio tradicional, toda terça-feira, esse que a gente está gravando, por exemplo, é um desses, sobre o primeiro damismo. Então, é um tema que já há bastante tempo a gente pensou nele e agora, ainda por cima, surgiu uma polêmica recentemente, né? A jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, fez uma afirmação sobre a Janja, a mulher do Lula. Ela disse o seguinte, aspas para Cantanhede: já incomoda sim, porque ela, a Janja, vai começar a participar de reunião, já vai dar palpite, daqui a pouco ela vai fazer, esse aqui vai ser ministro, isso aqui não pode, e isso dá confusão. Se é assim na transição de governos, imagina quando ela virar presidente. Fecha aspas para Cantanhede, dizendo que ela não tem cargo, ela não dirige o partido, ela não tem nenhuma atribuição institucional. E o que ela estava fazendo sentado do Lula lá no CCBB, em Brasília, querendo parecer na foto? E mais, ela comparou com a Ruth Cardoso. Comparou com a Ruth Cardoso e com a companheira de com a primeira-dama de um dos militares, eu acho, do né? Do Collor e do Médici, mas a comparação com a Ruth é válida aqui, porque vale a pena mencionar, porque piora. A Janja, assim como a Ruth Cardoso, tinha um brilho próprio, tem um brilho próprio. Mas ela era melhor, ela é professora universitária, uma mulher super respeitada na área dela e cuidado na comunidade solidária. Mas ela não tinha um protagonismo, ela não tinha voz nas decisões políticas. Se tinha, era 4 chaves e dentro do quarto do casal. É um prêmio de cebosice para essas afirmações, porque além de ser machista, é classista, né? Porque a Ruth Cardoso é uma mulher da elite, pô. E sempre circulou as altas rodas intelectuais, acadêmicas e políticas do poder, como primeira-dama do Fernando Henrique, mas tinha sido antropólogo importante anteriormente, da USP e tudo. E a Janja, que é uma pessoa que não pertence às altas rodas, ela deve ficar mais escondida ainda. Bom, não é porque a gente discorda da opinião da Eliane Cantanhede em 98% das coisas que ela fala, que a gente acha que ela deveria ser taxada como a primeira-dama do conservadorismo brasileiro, ou a companheira de mau humor do Merval Pereira. Ninguém fica fazendo esse tipo de comentário com ela, né? Então, a Cantanhede, um tempo atrás, ela apareceu para fazer uma crítica contra o governo Bolsonaro, da possibilidade desse autoritarismo brasileiro, e no final ela estava quase elogiando o governo militar. Eu fiquei sem entender qual era o argumento dela. Então, ela tem uma orientação bastante conservadora também, né? Não é por conta das opiniões dela e de como a gente diverge dela que a gente vai fazer um comentário a respeito do que ela deveria falar como mulher, etc. Então, como esse é um tipo de ranço, é um tipo de sensação muito permanente, acho que o episódio de hoje sobre primeiro damismo, sobre a história das primeiras damas e o papel que elas cumprem, é importante para a gente limpar um pouco esse terreno cheio de machismo, né, cheio de preconceito que permeia o debate a respeito das figuras que acompanham os governantes. Perfeito, Luiz. Então, antes de mais nada, eu acho legal a gente fazer uma ressalva. Esse episódio, a princípio, nós tínhamos uma convidada em mente, mas não foi possível trazê-la, né? A gente deixa até as referências do trabalho dela, o nome dela é Daiane Rodrigues, uma estudiosa importante no campo sobre o primeiro-damismo, né? Trabalhos muito interessantes. A gente procurou por vários meios tentar convidá-la para a entrevista e não foi possível, mas aí a gente achou os trabalhos dela e são muito bons. Então, para quem tem interesse, tem que ir atrás imediatamente, porque é um trabalho de doutorado na Federal de Goiás, ela tem pesquisas nisso, ela é historiadora, lá da Paraíba. Então, a gente recomenda fortemente, e se um dia ela nos ouvir, ela pode entrar em contato e fazer as críticas devidas, já que, eventualmente, a gente não vai fazer a exposição do trabalho tão bem quanto ela, né? Então quem vai tocar seremos nós mesmos. No primeiro bloco, a gente vai tratar do conceito de primeiro-damismo, né? Não é um conceito intelectual tão bem delimitado, mas existem sim aspectos que se repetem. Vamos falar sobre os vários casos, né? Os vários destaques de primeiras-damas
aqui no caso do Brasil. No segundo bloco, a gente traz alguns exemplos fora do Brasil, fora do caso brasileiro, de algumas mulheres que se destacaram como primeiras damas, e vamos discutir essas polêmicas quanto ao papel atual que a Rosângela, né, a Janja Lula da Silva, pode desempenhar. Vamos falar de Michele Bolsonaro. Então, continue com a gente aí, pessoal. Então, para a gente começar, vamos fazer a distinção de saída, que é dessa autora, Daiane Daisy Rodrigues, entre primeira-dama e primeiro-damismo. E é simples. A primeira-dama é alguém casada com quem está no governo. E o primeiro-damismo, que é um conceito que ela ajuda a formular dessa tradição da historiografia bem recente, é quando essas esposas procuram fazer disso uma atuação política de algum tipo, que nós vamos passar por vários exemplos aqui. Certo, Alessandro? Mas vale lembrar que qualquer um dos dois são fenômenos que se constituem e se perpetuam sob o signo das hierarquias de gênero que marcam a sociedade patriarcal brasileira e onde quer que ele ocorra, como nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, sempre o primeiro-damismo deve ser estudado, pensado sob esse signo do patriarcado. Certo? Perfeito. Então, vou trazer 3 regrinhas, né, que a literatura traz sobre o primeiro-damismo. Primeiro, muito básico, né, normalmente se refere à esposa dos governantes do executivo, né, não é qualquer político que consegue fazer essa estratégia política, né? Segundo, algo que o Luiz já adiantou, né? Uma noção de gênero por trás, porque normalmente as primeiras damas, né, se assentam em valores femininos, né? Que a sociedade olha como valores naturais do gênero feminino. Então, esse sentimento e essas ações baseadas na bondade, na solidariedade, que são vistos como sobrepostos sobre uma racionalidade, né? Vista, né, nesse olhar machista, mais alinhado ao gênero masculino. Então, as mulheres, as primeiras damas, costumeiramente atuam no serviço social, serviços filantrópicos, enfim, baseadas na solidariedade e na bondade. Então, vimos 2 aspectos aqui. O terceiro é que não existe uma posição formal, né, para a primeira-dama, né? Na verdade, a primeira-dama ocupa, né, um local no imaginário cultural político, né? É quase uma posição que toda a população conhece, a população tem alguns papéis políticos e sociais que esperam normalmente das primeiras damas historicamente no país, mas não é um vínculo formal esse, né? E aí, Luiz, eu fui ver historicamente como foi construída já que as primeiras damas ocupam esse espaço no imaginário político nacional, né? Como que foi construído isso? E o nosso primeiro casal da República, conhecidos de Maneco e Marianinha, você tem um chute para quem é o presidente que tem o apelido de Maneco aqui na sua adolescência? Eu não teria se eu não estivesse vendo o roteiro que você colocou aqui. Mas é o primeiro, né? O Marechal Deodoro, né? Da Fonseca. Eu não sabia disso, mas o Marechal Deodoro se chama Manuel da Fonseca, né? Então, a Mariana da Fonseca, sua esposa, né? Eles se apaixonaram na adolescência, uma história bacana até de amor dos dois. Ela era uma pessoa de uma opinião muito forte, né? Diz os seus historiadores, e que tinha, assim, algumas atuações já no campo da política. Ela criou apesar de um caráter um tanto quanto conservador, ela criou uma escola doméstica que servia para ensinar meninas pobres, né, a lidar com o lar, aprender etiqueta, né, meninas pobres e órfãos principalmente. Então é uma escola para criar meninas do lar. Gostou da atuação da Mariana da Fonseca? Para aquela época, no final do século XIX, putz, é disso que se trata, né? E aí nós vamos, ainda na República Velha, uma figura que chama atenção, né, olhando para todas as biografias, é da Nair de Tefé, que foi esposa do Hermes da Fonseca, né? Hermes da Fonseca, inclusive, era sobrinho do Marechal Deodoro, né? A Nair de Tefé, ela era caricaturista, considerada a primeira do gênero feminino no mundo todo, ou seja, uma mulher progressista, uma artista que participou da Semana da Arte Moderna. Aliás, ela é a única quase que tem essa figura mais de destaque por conta própria, assim, né, na República Velha. Tem uma lembrança, tinha que não era uma figura de destaque, mas vale o comentário, que era a esposa do Afonso Pena, era muito apaixonado por ela. Quando ele assumiu o governo,
ele teve que fazer uma viagem para conhecer os problemas brasileiros, ficou 3 meses fora e escrevia cartas rasgando o amor dele para ela, que ele não merecia aquela saudade, que aquilo era uma abnegação pelo patriotismo do Brasil e patati. Então, Para o nosso ouvinte, essas cartas do Afonso Pena, que o são Luiz está falando, vocês procurem na internet, que aquilo parece carta daqueles Love Car, sabe? Love Card, Love É, Card, né? aqueles carros que dão mensagem de amor no aniversário de casamento. São horríveis as cartas, mas enfim, se vocês gostam. A paixão muito grande, não tinha música sertaneja naquela época, ele mesmo fazia aquela carta para ela, né? E aí, Luiz, a literatura aponta para 3 grandes destaques, mulheres que ocuparam com destaque a posição de primeira-dama, que é a Darcy Vargas, a Sara Kubitschek e a Ruth Cardoso, né? Então, a primeira delas que nós vamos abordar aqui é a Darcy Vargas. Ela, assim como as antecessoras também, ela tem uma atuação importante na atividade de filantropia e ela cria a Legião de Caridade e depois participa também da criação da Legião Brasileira de Assistência, né, que é visto como um marco do serviço social no Brasil. E veja só, isso eu estava pensando algo que é interessante. O curso de serviço social, ele realmente tem no Brasil uma tradição associada ao gênero feminino, né? Inclusive, eu sou filho de uma. Dona Tuca, parabéns, lembrei da senhora. Mas essa Legião Brasileira de Assistência, da Darcy Vargas, ela acabou se tornando uma posição quase que extraoficial das primeiras damas. Todas elas passaram a liderar a Legião Brasileira de Assistência, que foi extinta apenas durante o governo do FHC, né? Com a Ruth Cardoso falou, não senhora, não senhor, não serei eu que vou liderar isso daí, eu quero uma nova instituição. Então, para a gente sistematizar, a coisa começa mesmo com a Darcy Vargas, portanto, a partir da década de 30 e 40, lá no Vargas, no qual começa a existir uma atuação forte de primeiras damas para alguma função de governo ou uma função política. E aí, depois da Darcy Vargas, tem um caso especial, importante, que foi a Carmela Dutra, a esposa do presidente Dutra, que foi o que venceu as primeiras eleições democráticas em 1945, e ela era full conservadora no talo mesmo. Ela era contra jogo de azar, ela fez com que a influência dela sobre o presidente Dutra era gigante, isso a historiografia já está bem documentado, né? E exercendo influência sobre as decisões do presidente, ela fez com que o Dutra atuasse para colocar o partidão, o PCB, na ilegalidade, porque o PCB participa das eleições de 45, elege uma bancada de 19 deputados para a Constituinte de 45 e 46, e aí, com a atuação do Dutra perante o Supremo Tribunal Federal, o partidão é colocado na ilegalidade em 1947. Parece uma decisão de pouca importância, mas não é. É uma importância gigantesca, porque os militantes comunistas foram para a ilegalidade, alguns outros entraram em outros partidos, e isso marca a atuação da esquerda, mais uma esquerda de perfil popular, porque o PTB começa como sendo um partido de esquerda estatal, né? Estatizante, assim, um perfil de burocratas. Então, uma esquerda mais de origem sindical estava no PCB. E o fenômeno que eu estudo, que a gente estuda sobre o perfil da classe política brasileira, isso que a gente chama de popularização da classe política brasileira, que é a entrada de indivíduos egressos do seio da sociedade mais popular, que não da elite tradicional brasileira, esse fenômeno começa a acontecer só a partir dos anos 80, 90, com o PT, com o novo sindicalismo. Mas aquela bancada do PCB eleita em 45 já tinha um perfil popular que foi interrompida pela decisão do Supremo, que foi influência da dona Santinha, O apelido dela. Carmela Dutra. Então, a influência dela nesse ponto particular da história tem uma importância tremenda para o estudo dos partidos e da representatividade da sociedade brasileira, porque ela traz em pelo menos 40 anos a entrada de indivíduos de perfil popular no parlamento brasileiro. E dizem, Luiz, que a dona Santinha, diz não, né? Ela falou abertamente em alguns discursos que ela queria, o objetivo dela era trazer um modelo de família de volta, né? Resistiu, né, com esse modelo tradicional de família, recristianizar o Brasil. Veja só que em 2022 parece que a dona Santinha mora aqui do lado no apartamento vizinho meu. E ela proibiu também, né? Ela não, mas ela jogou no ouvido do Dutra, né? Olha, Dutra, jogo de azar não é de Deus. O Dutra foi lá e cortou os jogos de azar. Estão acabando com a família, com a juventude. Exatamente, pai comunista não é de Deus. O Dutra foi lá e cortou o Partido Comunista. E o Dutra, por fim, construiu
construiu uma capela para Dona Santinha, né, se dedicar a Deus lá no Palácio do Catete, né? Essa história está muito bem documentada no podcast Presidentes da Semana, que é muito bom, inclusive fica aqui a minha recomendação. Depois da Dona Santinha, grande ícone do conservadorismo brasileiro aqui, nós tivemos a Sara Kubitschek também, né? Uma atuação muito parecida com a Darcy Vargas, muitos trabalhos dentro da filantropia, lideranças em instituições de serviço social no país. Ela criou a Fundação das Pioneiras Sociais, que ofereciam apoio a crianças e mulheres grávidas de famílias mais pobres. Dizem os historiadores biográficos do Juscelino que a Sara Kubitschek também participava muito das decisões, né? Ela acabou sendo vítima, né, de muitas traições ao longo do casamento, mas mesmo assim se mantinha muito forte, firme dentro do papel político dela por trás do Juscelino. E aí, alguns casos que chamam atenção, já no fim da experiência democrática, a Maria Tereza Goulart foi a mais jovem primeira-dama, ela era esposa do João Goulart, né? Procurem as fotos, ela era uma espécie de ícone pop também, né? Parece uma figura que me lembrou da princesa Diana, até não pela semelhança física, mas por ser muito bonita, de ser uma ícone de moda da época, a população gostava muito dela também. Eu acho que se fazia comparação com a Jacqueline Kennedy, né? Jack Kennedy também, daquela outra. época, que era um ícone da moda lá nos Estados Unidos, né? Perfeito, perfeito. E aí a Castanhede trouxe um exemplo lá, né, Luiz, na fala dela que você gostou muito. Vai piorando, né? Vai piorando a fala da Cantanhede, né? Ela disse que a Yolanda Costa e Silva, mulher do presidente militar, que era muito maquiada e a maquiagem era artificial, segundo a Cantanhede. Olha só que beleza. Depois, com o Collor, a Rosane Malta, ou Rosane Collor na época, né, já que eles já não são mais casados, se envolveu em um escândalo de corrupção em uma dessas instituições de filantropia, chamou atenção para um aspecto negativo, né, foi acusada de uma série de escândalos de corrupção. E aí eu vou chamar a atenção para puxar a sardinha para o nosso lado, Luiz. Nós temos 2 primeiras damas cientistas sociais, teremos a segunda, aliás, né? A primeira, a gente já mencionou, as duas que estão aqui no centro da polêmica, né? A Ruth Cardoso, antropóloga importante, a gente já fez o roteiro com o material da Ruth Cardoso, e aí ela se licencia da USP, né, para seguir as funções que ela própria desejou seguir durante os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, entre 94 e 2002, e em segunda, a segunda que vai assumir a partir de janeiro, que é a Janja, com uma atuação expressiva na campanha do Lula. Ela participava como, às vezes, mestre de cerimônia dos comícios, mas ela também é muito atuante em opiniões de bastidores, de escolhas de auxiliares para as campanhas, para a estratégia de campanha. Ela, inclusive, é muito atuante no Twitter, uma coisa que o Lula não faz. Então, ela é multitasking dentro dessa nova chegada do Lula à presidência da República. Vale lembrar que a Rosângela, né? Ela quase foi uma colega sua, né, Luiz Domingos? Ela é formada na UFPR, né? Fez ciências sociais lá, socióloga. Mas mais adiante a gente vai falar sobre a trajetória dela. Mas para fechar esse bloco, né, que a gente falou alguns exemplos, mas o que fica como um aspecto geral, como uma análise geral, é que a participação feminina nesse lado político, né, eu queria enfatizar isso, está associado com essas atividades filantrópicas e caritativas, né? Então, é uma reprodução, mais ou menos, do papel da mulher numa família, né? Mais ou menos essa reprodução que as primeiras damas acabam representando no cenário político, né? Então são como espécies de mães da população brasileira, da política brasileira, que cuidam dos pobres, cuidam das famílias, né? E é por isso, então, que boa parte dos analistas associam com o caráter patriarcal da nossa sociedade. Espero que tenham entendido. Continua com a gente no segundo bloco, a gente vai ampliar essa discussão. Bom, nós fizemos o percurso sobre as primeiras damas que procuraram exercer atividades políticas na história do Brasil, né? E agora a gente precisa dar uma olhada para fora, japonês. Existem casos exemplares de mulheres com forte atuação política de presidentes em outros países? Bom, a lista é gigantesca, né? Vocês podem pesquisar aí, tem muita matéria sobre, tem livros sobre, né? Michelle Obama chamou muita atenção, né? De ser uma advogada super bem-sucedida do mundo acadêmico também. Cristina Kirchner, né? Acaba sendo uma herdeira do poder do Néstor Kirchner, mas que é uma grande liderança do partido peronista
no cenário atual. Eu vi também muitas matérias sobre a Madame Mao, né, que era a esposa do Mao Tse-tung, que dizia que ela era ainda mais radical que o Mao Tse-tung, né? Ave Maria. Então imagina só. A Hillary Clinton, outro exemplo, né, de liderança política, que foi anteriormente uma primeira-dama. Mas eu queria destacar, não é uma insistência com a Argentina, mas eu acho que de todas a mais importante de todas as primeiras damas, eu acho que da América Latina ou do mundo, tenha sido a Eva Perón, né? Ex-mulher do Coronel Perón, que foi presidente da Argentina durante muito tempo. A Eva Perón, para quem não sabe, né, não conhece Buenos Aires, né, vocês vão notar que um dos pontos turísticos mais recomendados é a visita no túmulo da Eva Perón, né? Que na verdade não tem nada. Eu fui lá, eu cheguei lá, tinha uma fila de pessoas do mundo inteiro esperando para ver o túmulo da Eva Perón, que não tem nada, é só um túmulozinho ali comum, com as fotinhas e uma frase dela. E aí algumas senhoras furando fila, eu num sol lazarento ali, passando raiva e ouvindo aquelas mulheres furando ali, eu comecei a ficar com raiva já, né? A hora que eu vejo, as mulheres estavam falando na língua portuguesa, falando, dá licença, que eu sou idosa, dá licença, furando na frente do mundo inteiro, brasileiras, para ver a Evita Perón, e chegou na frente e ainda desprezou, falou, é só isso. Então, voltando à história, a Eva Perón, ela fazia também esses trabalhos dentro de instituições filantrópicas, trabalhou também com moradias, né, para a população mais pobre da Argentina, e acabou se tornando um símbolo, né, como mãe, matriarca de todo o povo argentino, do povão mesmo, né? Porque a própria trajetória dela, ela era uma cantora, meio atriz, né, uma pessoa do mundo artístico, gostaria de ser do mundo artístico, foi recusada várias vezes, só que recebia papéis secundários, né, em rádios menores, etc. Então ela era desprezada pelas elites econômicas e artistas, e até por isso, né, por essa conexão com o povo, né, que também se sentia desprezado pelas elites do país, ela acabou se tornando esse símbolo político, né, que a imagem dela é mais forte até que do próprio Perón, né, nesse período. Então, a Evita Perón é como se fosse uma santa da Argentina, tinha feriado. É uma coisa impressionante, assim, eu acho que nenhuma das primeiras damas, não por demérito, mas pela simbologia mesmo que a Evita representa, acaba se tornando a maior de todas, né? Ela encarnou com muita força de personalidade e com muita eloquência política o papel do populismo peronista do ponto de vista feminino, né? Porque além dela promover políticas para as costureiras e políticas assistenciais para as crianças, quando o Perón foi preso e exilado, ficou na Espanha, ela era uma forte opositora do regime que sucedeu ao Perón, defendendo o marido e assim por diante. Então ela tem ela tem um papel forte de ação política propriamente dita, né? Ela foi interpretada pela Madonna no cinema, né? Então, Pois veja só, né? Isso já mostra o tamanho da Evita Perón. É um verdadeiro símbolo do país, né? Da Argentina. E aí, recentemente, né? Eu queria abrir agora, visto que a gente já citou esses exemplos do mundo todo, abrir uma discussão aqui, Luiz, com você, sobre o que muda, né? Sobre o perfil da Michelle Bolsonaro. Então, quem é, né? Qual é a trajetória da Michelle Bolsonaro, para depois a gente falar da futura primeira-dama do país. Aliás, a Michelle Bolsonaro continua sumida? Tá, tão desaparecidos os dois, né? A Michelle foi a assessora parlamentar, né? Secretária de gabinetes de deputados, que foi por meio do que ela conheceu o Jair, que eles namoraram e casaram finalmente. E vale a pena mencionar que ela passou por uma transformação estética, né? Porque antes de ser primeira-dama, ela tinha um estilo mais de uma mulher solteira, ou enfim, de uma mulher moderna. Aos poucos, durante o mandato, ela foi passando por uma metamorfose. Foram tentando colocar nela um perfil mais de mulher, esposa, né? Isso, de dama do lar, né? Dama do lar. Embora ela tenha, se dizia que ela era responsável por políticas voltadas para pessoas com deficiência. Ela defendia isso porque ela mesma é tradutora de Libras. Sempre tinha, né? Quando ela aparecia em público, sempre tinha o cuidado de ter aqueles tradutores, né? Para Libras. Ela também esteve associada com o amparo de doenças raras, né? Eu me lembro dessa campanha.
E na campanha, agora, para a reeleição do Jair, eu vi reportagens dizendo que muitas jovens iam nos comícios que ela ia discursar, justamente em função do fato dela ser uma mulher muito bonita. E eu acho, pessoalmente falando, eu acho que ela no microfone vai muito bem. Ela tem um carisma mesmo, assim, embora num tipo de discurso que não é nem um pouco a minha, aquela coisa messiânica, que o gabinete estava consagrado ao demônio, e patati, e ela cumpriu muito bem o papel que foi designado para ela, eu acho que com maestria, né? Eu acho que ela foi Sim. responsável por diminuir a rejeição do Bolsonaro perante as mulheres, então ela teve uma atuação forte mesmo. E aí a comparação com a Rosângela Lula da Silva, né? Um perfil muito diferente, né? Michele construiu sua carreira dentro dos gabinetes como secretária, né? E aí se casou com o Jair Bolsonaro. A Rosângela é uma filiada ao PT desde os anos 80. Então ela é socióloga de formação, filiada há muito tempo, né? 40 anos já se vão, né? De filiação ao Partido dos Trabalhadores, foi professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e durante toda a sua trajetória, quase, né, ela foi técnica administrativa da Itaipu. Só recentemente ela abriu mão do cargo e agora muito se discute qual vai ser o papel da Janja, né, no novo governo Lula, já que ela mostra muita presença, né, nas decisões, nas apresentações em público, o que é muito diferente da mulher que acabou falecendo, da Marisa, né? A Marisa, ela rejeitou toda a posição pública, né? Embora fazendo justiça à própria Marisa, a Daiane documenta que a Marisa tinha um gabinete no Palácio do Planalto, portanto, despachava também e participava das reuniões ministeriais com Lula, de praticamente as reuniões mais importantes ela participava de todas, então ela tinha um papel de bastidor muito forte, o que normalmente nunca era mencionado, porque se dizia que ela era uma mulher simples, tacanha, e que isso não é verdade, porque ela foi muito importante como conselheira do Lula, e a Janja já tem uma atuação que pretende mais destacada, provavelmente com aparições públicas de fôlego e assim por diante. E a pergunta, então, é se é possível, se a crítica da Cantanhede procede, Alessandro. Não, Cantanhede que vá buscar o que fazer, né? De ficar julgando a mulher. Porque veja bem, ó, isso, inclusive, já vou adiantar pro ouvinte, porque tem a maldição das primeiras damas como um instrumento político. Todo mundo que tem uma esposa e um marido tem a influência dessa pessoa na sua vida profissional, né? Alguém acha possível que isso não ocorra, né? Essa influência vai acontecer, né? Essa pessoa não parece ser legal, essa pessoa não parece ser eficiente, enfim. E no caso da Janja, ela participou da campanha, né? Ela não era só a mulher do Lula, ela era também uma conselheira oficial da política, né? Então, E ela força que o Lula dê atenção para determinadas agendas que não eram muita atenção dele, inclusive a própria agenda ambiental. Então, pois é. a presença dela é desmedida para Cantanhede, mas para uma série de outros temas, para uma certa concepção de política que dialoga com agendas contemporâneas, com movimentos sociais, isso é mais do que bem-vindo. Sim, agora sim, tentando atribuir um argumento sério na fala da Cantanhede, eu acho que existe sim uma espécie de irritação, talvez, né, com parte da classe política, né? Não sei o que você acha sobre isso, parte da classe política de ver a Janja como uma conselheira que possui, né, alguns privilégios em relação à influência que ela tem com o Lula, né? Você acha que isso pode afetar, por exemplo, a relação com o próprio partido? Eu acho que deve ter ciúme, sim, né? Porque as pessoas querem ser palpiteiros oficiais, querem elas serem influentes em relação ao presidente. E quando tem um filtro nisso, ou então uma pessoa que é mais influente, as pessoas se ressentem. Agora, obviamente que esse ressentimento eles vão ter que engolir, porque a Janja demonstra força e que ela não vai abdicar de querer exercer essa influência em nome da trajetória dela própria, em nome do que ela representa em relação às mulheres. E a Daiane Rodrigues, ela diz isso mesmo, que assim, as mulheres elas têm que, historicamente, elas ocupam espaços nas frestas que são deixados pelo patriarcado e que a partir dessa ocupação de espaços elas remodelam a posição, os espaços possíveis para as mulheres, o que vai abrindo mais espaço ao longo do tempo. Então, desse ângulo, o papel da Janja vai incomodar muitos homens, muitos puxa-sacos, mas vai ser extremamente benéfico. E, aliás, né, se a gente olhar para o perfil da Janja que a gente falou aqui,
ela não é a Dona Mariquinhas ou a Dona Santinha, né? Você pega, ela é uma socióloga, né? Foi professora de universidade, uma universidade importante, e uma técnica de carreira do funcionalismo público, né? Então, e além de ser militante de 40 anos do PT, então ela tem todos os atributos, por exemplo, as credenciais de alguém que poderia ser um conselheiro oficial do presidente, né? Então não tem nada muito contraditório nesse ponto, na minha opinião. Não diminuindo a Dona Santinha, né? Mas a Dona Santinha não tinha uma base técnica alguma para dar, né, os seus pitacos políticos. Aí, Luiz, eu queria, por fim, para fechar esse bloco, falar sobre uma transformação, né? Essa coisa de primeira-dama sempre foi uma parte até consolidada da história política, mas recentemente, com a eleição de mulheres e com a eleição também de candidatos que são reconhecidamente homossexuais, surge um novo termo, né, cunhado pela mídia, de primeiro cavalheiro. E aí eu queria citar o exemplo do Thales Bolzan, que é companheiro do Eduardo Leite, do PSDB. Então, uma nova terminologia que retrata um pouco da transformação dessa posição de companheiro do Poder Executivo. Sim. O Thales e o Eduardo, que sofreram uma campanha apócrifa lá no Rio Grande do Sul durante o decorrer da campanha eleitoral, e uma saudação para eles e para essa transparência, para a afirmação dessa posição, que é uma coisa muito bem-vinda nesse período tenebroso de homofobia. E aí, Luiz, você fica fã de querência? Lá em Lins, nós tivemos um prefeito homossexual e eu me lembro muito desses ataques semelhantes ao que o Eduardo Leite sofreu em relação ao marido, aquelas perguntas, né? O pessoal do interior de São Paulo realmente deixa a desejar nesse quesito ao respeito, né, da liberdade de um homoafetivo e homossexual. E eles perguntavam muito quem é a mulher do relacionamento, quem é o homem do relacionamento, como o companheiro do Edgar, que era o prefeito na época, ficou rico nesse período, mas assim, completamente sem base as acusações. Eu vi ali de perto o que é ser hoje em dia, né, um primeiro cavaleiro. Não é fácil, ainda mais cidade pequena. Chegamos ao terceiro e último bloco do episódio 44 do Maldita Politicagem Japonesa. É coisa, hein? Bom, a gente começou falando que existe uma distinção entre primeira-dama e primeiro-damismo. Segundo a autora, Daiane Rodrigues, com a tese lá pela Federal de Goiás, o caso clássico de primeira-dama é a Marcela Temer, que, por opção dela, não quis assumir atribuições políticas. Ela simplesmente era esposa do Michel. Por outro lado, a maior parte das mulheres, como nós vimos aqui nos últimos 60, 70 anos no Brasil, quiseram assumir atribuições políticas, incluindo a Michele Bolsonaro, que era uma atribuição mais político-eleitoral. Mas enquanto que ela assumiu isso, e isso em si já é uma atribuição importante, um papel que a mulher ocupa, o que é bem-vindo. Para a gente encerrar, tem uma historinha para ilustrar toda essa discussão, Alessandro? Eu tenho uma historinha, um ocorrido, na verdade, né? Trazido pelos jornais. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, coloquem lá foto das primeiras damas da União Europeia reunidas. Vocês vão notar nessas fotos, a gente pode colocar, inclusive, no Instagram, nessa foto, que temos uma série de mulheres, todas bem vestidas, com aqueles vestidos muito belos, e um cara atrás, assim, que parece um fantasma, assim, escondido, um cara. Todo mundo olha aquela foto e fala, o que esse cara tá fazendo aí? Na verdade, esse cara é o Gaultier Detané, desculpe meu francês péssimo, que representa justamente o primeiro cavaleiro de Luxemburgo, né? Já que ele é casado com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Então vejam lá essa foto interessante, eu achei marcante isso. Tem umas dicas culturais pra gente? Tem dica cultural, sim. Eu lembrei no meio da gravação que tem o filme da Evita Peron e tem uma série da Disney, né, que se chama Santa Evita, que está no Star Plus. Conta um pouco de como a Evita Peron é uma verdadeira liderança política da Argentina. E a série The First Lady dos Estados Unidos, que narra a vida, né, conversa com as primeiras damas dos Estados Unidos, né, a Michelle Obama está lá. Então, muito legal também essa série. E aí, Luiz, vamos introduzir uma nova parte. Lembrando aqui que Destruição de uma Maldição a gente fez lá no segundo bloco, e agora vamos introduzir um novo bloco. Porque para 2023 a coisa tá boa aqui. A gente está fazendo planejamento de 2023 e
o frame do episódio vai se alterar, vai se incrementar. Nós vamos manter tudo que tem, mas vamos colocar mais coisas. E uma dessas coisas nós já vamos colocar no episódio de hoje, que vai pertencer ao terceiro bloco, que se chama Luta de Gostos, que é uma disputa entre os participantes do episódio da semana, com convidados, ou então apenas entre mim e o Alessandro, que é colocar uma divergência, um embate de gostos estéticos, sobre música, sobre filme, ou sobre política, livros e assim por diante. Então, a gente tem essa coisa importante nas ciências sociais, que é a luta de classes, um conceito chave para a gente, que é, enfim, um antagonismo, né? Uma disputa. O Vinícius vai ficar bravo com essa ironia nossa aqui. Nosso ouvinte Vinícius Prado, ele vai ficar muito desgostoso com isso aqui. Isso, mas ele que também venha falar com a gente depois aqui nas redes sociais. E aí a adaptação é a luta de gostos. Então, agora todo episódio vai ter uma luta de gostos. A gente defende a nossa posição em relação a uma pergunta de cunho cultural e estético. Os ouvintes mandam as suas posições no debate para a gente fazer uma polêmica, uma celeuma, um fuzuê nas redes sociais. Qual que é a primeira luta de gostos do Maldita Politicagem, japonês? Bom, essa daqui a gente já discutiu muito e eu vou trazer ela de volta. Não pode ficar em cima do muro, hein? É o seguinte, Luiz, para você, quem é o melhor músico da MPB brasileira? Aliás, eu escolhi essa discussão também, porque além da gente já ter discutido isso, são os 3 artistas mais ouvidos pelos ouvintes do Maldita Politicagem. Então, Gilberto Gil, Caetano Veloso ou Chico Buarque? Bom, a despeito de tantas Quando horas de começa polêmica... com bom, já vem. Não, vou ter uma resposta categórica, eu tenho uma resposta. Tá. A gente já gastou mais horas discutindo essa trinca de artistas e as suas virtudes e a relação uns com o outro, quem que é melhor nisso, quem que é melhor naquilo. Aqui a gente vai ter que dar uma resposta seca. Então a minha resposta é Chico Buarque. Tá de brincadeira? Porque ele é o maior compositor do Brasil, né? Eu acho que é o compositor mais completo, tem uma letra maravilhosa, ele consegue ser... Pô, ele machuca nas letras dele, mas ele perde em outros critérios que a gente já discutiu, mas na escolha tem que tomar uma decisão, a minha decisão. Ele tá na frente porque ele é o maior compositor disparado. As músicas dele são penetrantes para mim, então seria por isso. Percebe-se que Luiz Domingos Costa não sabe distinguir música de poesia, né? Então, então veja só, eu gosto do Chico Buarque, eu gosto muito do Caetano Veloso, que é o talvez mais moderno nas suas composições, aquele que arrisca mais. Só que meu voto vai para Gilberto Gil, que para mim é aquele que sintetiza mais, né, a música brasileira, mais versátil, grande compositor de letras e de melodias também. É o que eu mais gosto. Vi o show dele recentemente, Gilberto Gil, com 80 anos, dançava mais do que toda a sua plateia. Bom, se bem que dançar mais que curitibano não é grande coisa também, né? Mas enfim. Sim. E o Caetano? O Caetano ficou, então, escanteado pelo debate de hoje aqui. Bom, vai que alguém queira defender o Caetano, entra lá e sapeca, porque existem bons argumentos para defender o Caetano. Lembrando que a gente está começando o fechamento do ano letivo, uma correria danada. A gente está tentando aumentar a quantidade de conteúdos disponíveis. Então, hoje saiu o boletim Maldita Futebolagem. A gente vai produzir mais alguns até o final da Copa, para repercutir as discussões da Copa, tanto de dentro de campo quanto dos problemas do governo do Catar e da FIFA, que são aos montes. Com isso, a gente colocou esse conteúdo, esse Maldita Futebolagem, que é um episódio de 10, 15 minutos, a gente colocou no YouTube. Então agora começamos a movimentar a nossa página no YouTube. Entrem lá no YouTube/Maldita Politicagem, ou procura no YouTube que aparece o resultado por primeiro. Se inscreve e curte o conteúdo. Isso é muito importante para ativar o conteúdo e isso começar a ser compartilhado. Então, é muito importante para a gente que vocês possam se inscrever também lá. Além do mais, a gente conseguiu, o Pedro Rodrigues Alves fez um texto para repercutir o episódio 43, que foi sobre a política da Copa do Mundo, na qual ele deu uma contribuição inestimável, e esse texto foi parar no blog do Menon, que é um grande jornalista esportivo, é um blogueiro um jornalista das antigas, tem livros sobre o Corinthians, é um grande jornalista esportivo do futebol, do esporte bretão, e o Menon, um cabra generoso, postou lá o expediente do Maldita Politicagem. Então nós ficamos explodindo de felicidade, porque a gente saiu num blog de um jornalista
que a gente acompanha. Eu adoro os textos dele, então fiquem de olho nos textos do blog do Menon também. E com tudo isso, vocês precisam agilizar aí o compartilhamento pra gente, né? Entrar Vejam, tá saindo mais conteúdo, então entra no feed, segue o feed no seu agregador, porque senão você vai perder conteúdo que tá pipocando. Durante a Copa, a gente vai postar várias coisas de comédia sobre política e das torcidas, então fique de olho no nosso Instagram. E no Twitter é onde a gente desova a análise crítica. A gente fala mal do que a gente quer falar, desopila o fígado ali. Então, @malditapoliticagem no Instagram e @mpoliticagem no Twitter. Daqui a algumas semanas a gente também pretende entrar no KOO, que vocês já devem saber o que é entrar no cu, né? Então, mais para frente, porque é uma rede social que vai crescer, enfim, todo mundo está olhando com o nariz torto que esse Elon Musk vai arrebentar mais ainda com o Twitter, né? Então, em breve vai ter uma debandada e nós vamos junto nessa debandada, porque se a gente contribuir para enfraquecer o Twitter, a gente contribui com muito gosto. E o Hexa vem ou não vem? Rapaz, eu tô olhando aqui na janela, nós estamos gravando na quarta-feira, já em horário avançado. Isso, nós estamos gravando na quinta, o dia do primeiro jogo do Brasil, dia da estreia do Brasil. Tá começando a aparecer cemitério aqui perto de casa. O pessoal já tá tudo dentro de casa preparando a pipoca e nós estamos aqui gravando o episódio do Maldita Politicagem. Então, por tudo isso, a gente pretende deixar esse projeto robusto para a gente começar 2023 com mais conteúdo, com conteúdo cada vez mais aprimorado. Compartilhe, fale com os seus amigos, fale que tem conteúdo de futebol também, um pouquinho menos, mas tem de política, para quem gosta de ciências sociais, de história, de sociologia. Então, fale sobre isso para a gente começar 2023 estourando. E, claro, nunca esqueça, isso aqui tem trabalho e gasto, despesa. Então entra lá no apoia.se/maldita politicagem, destravia umas dessas pipocas que vocês vão consumir na Copa, uma lata dessa que você vai usar na Copa, e doa pra gente ali pelo apoia.se/maldita politicagem alguma coisa lá. É isso, Alessandro? Deixa suas palavras finais. É isso. As minhas palavras finais estão todas aí já, você já soltou tudo. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.